Artigo 49. A lei disporá sobre o Instituto da Enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros, no caso de sua extinção, a remissão dos aforamentos mediante aquisição do domínio direto, na conformidade do que dispuserem os respectivos contratos. Parágrafo 1º. Quando não existir cláusula contratual, serão adotados os critérios e bases hoje vigentes na legislação especial dos imóveis da União. Parágrafo 2º. Os direitos dos atuais ocupantes inscritos ficam assegurados pela aplicação de outra modalidade de contrato. Parágrafo 3º. A enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na faixa de segurança a partir da orla marítima. Parágrafo 4º. Remido o foro, o antigo titular do domínio direto deverá, no prazo de 90 dias, sob pena de responsabilidade, confiar à guarda do registro de imóveis competente toda a documentação a ele relativa. Artigo 50. Lei agrícola a ser promulgada no prazo de 1 ano disporá, nos termos da Constituição, sobre os objetivos e instrumentos de política agrícola, prioridades, planejamento de safras, comercialização, abastecimento interno, mercado externo e instituição de crédito fundiário. Artigo 51. Serão revistos pelo Congresso Nacional, através de comissão mista, nos 3 anos a contar da data da promulgação da Constituição, todas as doações, vendas e concessões de terras públicas com área superior a 3.000 hectares, realizadas no período de 1º de janeiro de 1962 a 31 de dezembro de 1987. Parágrafo 1º. No tocante às vendas, a revisão será feita com base exclusivamente no critério de legalidade da operação. Parágrafo 2º. No caso de concessões e doações, a revisão obedecerá aos critérios de legalidade e de conveniência do interesse público. Parágrafo 3º. Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, comprovada a ilegalidade ou havendo interesse público, as terras reverterão ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 52. Até que sejam fixadas as condições do artigo 192, são vedados: artigo alterado pela Emenda Constitucional número 40 de 2003. Inciso 1. A instalação no país de novas agências de instituições financeiras domiciliadas no exterior. Inciso 2. O aumento do percentual de participação no capital de instituições financeiras com sede no país, de pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no exterior. Parágrafo único. A vedação a que se refere este artigo não se aplica às autorizações resultantes de acordos internacionais, de reciprocidade ou de interesse do governo brasileiro. Artigo 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos: Inciso 1. Aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com estabilidade. Inciso 2. Pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção. Inciso 3. Em caso de morte, pensão à viúva ou companheira ou dependente, de forma proporcional, de valor igual à do inciso anterior. Inciso 4. Assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes. Inciso 5. Aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço efetivo em qualquer regime jurídico. Inciso 6. Prioridade na aquisição da casa própria para os que não a possuam ou para suas viúvas ou companheiras. Parágrafo único. A concessão da pensão especial do inciso 2 substitui, para todos os efeitos legais, qualquer outra pensão já concedida ao ex-combatente. Artigo 54. Os seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de setembro de 1943,
e amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946, receberão, quando carentes, pensão mensal vitalícia, no valor de 2 salários mínimos. Parágrafo 1º. O benefício é estendido aos seringueiros que, atendendo ao apelo do governo brasileiro, contribuíram para o esforço de guerra, trabalhando na produção de borracha na região amazônica durante a Segunda Guerra Mundial. Parágrafo 2º. Os benefícios estabelecidos neste artigo são transferíveis aos dependentes reconhecidamente carentes. Parágrafo 3º. A concessão do benefício far-se-á conforme lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de 150 dias da promulgação da Constituição. Artigo 54-A. Os seringueiros de que trata o artigo 54 deste ato das disposições constitucionais transitórias receberão indenização em parcela única no valor de R$ 25 mil. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 78 de 2014. Artigo 55. Até que seja aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 30% no mínimo do orçamento da Seguridade Social, excluído o seguro-desemprego, serão destinados ao setor de saúde. Artigo 56. Até que a lei disponha sobre o artigo 195, inciso 1, a arrecadação decorrente de no mínimo 5/6 percentuais correspondentes à alíquota da contribuição de que trata o Decreto-Lei nº 1940, de 25 de maio de 1982, alterada pelo Decreto-Lei nº 2049, de 1º de agosto de 1983, pelo Decreto nº 91.236, de 8 de maio de 1985, e pela Lei nº 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a integrar a receita da Seguridade Social, ressalvados, exclusivamente no exercício de 1988, os compromissos assumidos com programas e projetos em andamento. Artigo 57. Os débitos dos estados e dos municípios relativos às contribuições previdenciárias até 30 de junho de 1988 serão liquidados com correção monetária em 120 parcelas mensais, dispensados os juros e multas sobre eles incidentes, desde que os devedores requeiram o parcelamento e iniciem seu pagamento no prazo de 180 dias a contar da promulgação da Constituição. Parágrafo 1º. O montante a ser pago em cada um dos 2 primeiros anos não será inferior a 5% do total do débito consolidado e atualizado, sendo o restante dividido em parcelas mensais de igual valor. Parágrafo 2º. A liquidação poderá incluir pagamentos na forma de cessão de bens e prestação de serviços, nos termos da Lei nº 7.578, de 23 de dezembro de 1986. Parágrafo 3º. Em garantia do cumprimento do parcelamento, os estados e os municípios consignarão, anualmente, nos respectivos orçamentos, as dotações necessárias ao pagamento de seus débitos. Parágrafo 4º. Descumprida qualquer das condições estabelecidas para a concessão do parcelamento, o débito será considerado vencido em sua totalidade, sobre ele incidindo juros de mora. Nesta hipótese, parcela dos recursos correspondentes aos fundos de participação, destinada aos estados e municípios devedores, será bloqueada e repassada à Previdência Social para pagamento de seus débitos. Artigo 58. Os benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo expresso em número de salários mínimos que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este artigo serão devidas e pagas a partir do 7º mês a contar da promulgação da Constituição. Artigo 59. Os projetos de lei relativos à organização da Seguridade Social e aos planos de custeio e de benefício serão apresentados no prazo máximo de 6 meses da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá 6 meses para apreciá-los. Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Nacional, os planos serão implantados progressivamente nos 18 meses seguintes.
Artigo 60. Até o 14º ano a partir da promulgação desta emenda constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições. Dois pontos. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Inciso 1. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil. Inciso 2. Os fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do artigo 155, o inciso 2 do caput do artigo 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159, todos da Constituição Federal e distribuídos entre cada Estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal. Inciso 3. Observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre: dois pontos. Alínea A. A organização dos fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e modalidades da educação básica e tipos de estabelecimento de ensino. A linha B. A forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno. A linha C. Os percentuais máximos de apropriação dos recursos dos fundos pelas diversas etapas e modalidades da educação básica, observados os artigos 208 e 214 da Constituição Federal, bem como as metas do Plano Nacional de Educação. A linha D. A fiscalização e o controle dos fundos. A linha E. Prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Inciso 4. Os recursos recebidos à conta dos fundos instituídos nos termos do inciso 1 do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal. Inciso 5. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no inciso 7 do caput deste artigo, vedada a utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 6. Até 10% da complementação da União, prevista no inciso 5 do caput deste artigo, poderá ser distribuída para os fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação, na forma da lei a que se refere o inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 7. A complementação da União de que trata o inciso 5 do caput deste artigo será de, no mínimo, dois pontos. A linha A. 2 bilhões de reais no primeiro ano de vigência dos fundos. A linha B. 3 bilhões de reais no segundo ano de vigência dos fundos. A linha C. 4 bilhões e 500 milhões de reais no terceiro ano de vigência dos fundos. A linha D. 10% do total dos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo a partir do quarto ano de vigência dos fundos. Inciso 8.
A vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, estabelecida no artigo 212 da Constituição Federal, suportará, no máximo, 30% na complementação da União, considerando-se, para os fins deste inciso, os valores previstos no inciso 7 do caput deste artigo. Inciso 9. Os valores a que se referem as alíneas A, B e C do inciso 7 do caput deste artigo serão atualizados anualmente a partir da promulgação desta emenda constitucional, de forma a preservar, em caráter permanente, o valor real da complementação da União. Inciso 10. Aplica-se à complementação da União o disposto no artigo 160 da Constituição Federal. Inciso 11. O não cumprimento do disposto nos incisos 5 e 7 do caput deste artigo importará crime de responsabilidade da autoridade competente. Inciso 12. Proporção não inferior a 60% de cada fundo referido no inciso 1 do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão assegurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente. Parágrafo 2º. O valor por aluno do ensino fundamental, no fundo de cada Estado e do Distrito Federal, não poderá ser inferior ao praticado no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, no ano anterior à vigência desta emenda constitucional. Parágrafo 3º. O valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência desta emenda constitucional. Parágrafo 4º. Para efeito de distribuição de recursos dos fundos a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas no ensino fundamental e considerar-se-á, para a educação infantil, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos, 1/3 das matrículas no primeiro ano, 2/3 no segundo ano e sua totalidade a partir do terceiro ano. Parágrafo 5º. A porcentagem dos recursos de constituição dos fundos, conforme o inciso 2 do caput deste artigo, será alcançada gradativamente nos primeiros 3 anos de vigência dos fundos, da seguinte forma: : Inciso 1. No caso dos impostos e transferências constantes do inciso 2 do caput do artigo 155, do inciso 4 do caput do artigo 158 e das alíneas A e B do inciso 1 e do inciso 2 do caput do artigo 159 da Constituição Federal. Alínea A. 16,66% no primeiro ano. Alínea B. 18,33% no segundo ano. Alínea C. 20% a partir do terceiro ano. Inciso 2. No caso dos impostos e transferências constantes dos incisos 1 e 3 do caput do artigo 155, do inciso 2 do caput do artigo 157 e dos incisos 2 e 3 do caput do artigo 158 da Constituição Federal. Alínea A. 6,66% no primeiro ano. Alínea B. 13,33% no segundo ano. Alínea C. 20% a partir do terceiro ano. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Revogado. Artigo 61. As entidades educacionais a que se refere o artigo 213, bem como as fundações de ensino e pesquisa, cuja criação tenha sido autorizada por lei, que preencham os requisitos dos incisos 1 e 2 do referido artigo e que nos últimos 3 anos tenham recebido recursos públicos, poderão continuar a recebê-los, salvo disposição legal em contrário. Artigo 62. A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, nos moldes da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, SENAC, sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam na área. Artigo 63. É criada uma comissão composta de 9 membros, sendo 3 do Poder Legislativo,
3 do Poder Judiciário e 3 do Poder Executivo para promover as comemorações do centenário da Proclamação da República e da promulgação da primeira Constituição Republicana do país, podendo, a seu critério, desdobrar-se em tantas subcomissões quantas forem necessárias. Parágrafo único. No desenvolvimento de suas atribuições, a comissão promoverá estudos, debates e avaliações sobre a evolução política, social, econômica e cultural do país, podendo articular-se com os governos estaduais e municipais e com instituições públicas e privadas que desejem participar dos eventos. Artigo 64. A imprensa nacional e demais gráficas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, promoverão edição popular do texto integral da Constituição, que será posta à disposição das escolas e dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade gratuitamente, de modo que cada cidadão brasileiro possa receber do Estado um exemplar da Constituição do Brasil. Artigo 65. O Poder Legislativo regulamentará, no prazo de 12 meses, o artigo 220, parágrafo 4º. Artigo 66. São mantidas as concessões de serviços públicos de telecomunicações atualmente em vigor, nos termos da lei. Artigo 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos, a partir da promulgação da Constituição. Artigo 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Artigo 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções. Artigo 70. Fica mantida a atual competência dos tribunais estaduais até que a mesma seja definida na Constituição do Estado, nos termos do artigo 125, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 71. É instituído nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos períodos de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e 1º de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos recursos serão aplicados prioritariamente no custeio das ações dos sistemas de saúde e educação, incluindo a complementação de recursos de que trata o parágrafo 3º do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário e despesas orçamentárias associadas a programas de relevante interesse econômico e social. Artigo alterado pela Emenda Constitucional de Revisão número 1, de 1994, pela Emenda Constitucional número 10, de 1996 e pela Emenda Constitucional número 17, de 1997. Parágrafo 1º. Ao fundo criado por este artigo, não se aplica o disposto na parte final do inciso 2º do parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição. Parágrafo 2º. O fundo criado por este artigo passa a ser denominado Fundo de Estabilização Fiscal a partir do início do exercício financeiro de 1996. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará demonstrativo da execução orçamentária de periodicidade bimestral, no qual se discriminarão as fontes e usos do fundo criado por este artigo. Artigo 72. Integram o Fundo Social de Emergência, artigo alterado pela Emenda Constitucional de Revisão, número 1, de 1994, Emenda Constitucional número 10, de 1996 e Emenda Constitucional número 17, de 1997. Inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto sobre Renda e Proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre pagamentos efetuados a qualquer título pela União, inclusive suas autarquias e fundações. Inciso 2.
a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, decorrente das alterações produzidas pela Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas leis números 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro de 1994 e modificações posteriores. Inciso 3. A parcela do produto de arrecadação resultante da elevação da alíquota da contribuição social sobre o lucro dos contribuintes, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no período de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de 30%, sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988. Inciso 4. 20% do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições da União, já instituídos ou a serem criados, excetuado o previsto nos incisos 1, 2 e 3, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º. Inciso 5. A parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas, a que se refere o inciso 3 deste artigo, a qual será calculada nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 1º de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de 75 centésimos%, sujeita à alteração por lei ordinária posterior, sobre a receita bruta operacional, como definida na legislação do Imposto sobre Renda e Proventos de qualquer natureza. Inciso 6. Outras receitas previstas em lei específica. Parágrafo 1º. As alíquotas e a base de cálculo previstas nos incisos 3 e 5 aplicar-se-ão a partir do 1º dia do mês seguinte aos 90 dias posteriores à promulgação desta emenda. Parágrafo 2º. As parcelas de que tratam os incisos 1, 2, 3 e 5 serão previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação ou participação constitucional ou legal, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 159, 212 e 239 da Constituição. Parágrafo 3º. A parcela de que trata o inciso 4 será previamente deduzida da base de cálculo das vinculações ou participações constitucionais previstas nos artigos 153, parágrafo 5º, 157, inciso 2, 212 e 239 da Constituição. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos recursos previstos nos artigos 158, inciso 2 e 159 da Constituição. Parágrafo 5º. A parcela dos recursos provenientes do Imposto sobre Renda e Proventos de qualquer natureza, destinada ao Fundo Social de Emergência, nos termos do inciso 2 deste artigo, não poderá exceder a 5,6% do total do produto da sua arrecadação. Artigo 73. Na regulação do Fundo Social de Emergência, não poderá ser utilizado o instrumento previsto no inciso 5 do artigo 59 da Constituição. Artigo alterado pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1994. Artigo 74. A União poderá instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 12 de 1996. Parágrafo 1º. A alíquota da contribuição de que trata este artigo não excederá 25 centésimos%, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la total ou parcialmente nas condições e limites fixados em lei. Parágrafo 2º. À contribuição de que trata este artigo não se aplica o disposto nos artigos 153, parágrafo 5º e 154, inciso 1 da Constituição.
Parágrafo 3º. O produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde para financiamento das ações e serviços de saúde. Parágrafo 4º. A contribuição de que trata este artigo terá sua exigibilidade subordinada ao disposto no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, e não poderá ser cobrada por prazo superior a 2 anos. Artigo 75. É prorrogada por 36 meses a cobrança da contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, de que trata o artigo 74, instituída pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vigência é também prorrogada por idêntico prazo. Artigo alterado pela Emenda Constitucional nº 21, de 1999. Parágrafo 1º. Observado o disposto no parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição Federal, a alíquota da contribuição será de 38 centésimos por cento nos primeiros 12 meses e de 30 centésimos nos meses subsequentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-la total ou parcialmente nos limites aqui definidos. Parágrafo 2º. O resultado do aumento da arrecadação decorrente da alteração da alíquota nos exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001 será destinado ao custeio da Previdência Social. Parágrafo 3º. É a União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna, cujos recursos serão destinados ao custeio da saúde e da previdência social, em montante equivalente ao produto da arrecadação da contribuição prevista e não realizada em 1999. Artigo 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023, 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no domínio econômico e às taxas já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 27, de 2000 e alterado pela Emenda Constitucional nº 68, de 2011, 59, de 2009, 93, de 2016. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Excetua-se da desvinculação de que trata o caput a arrecadação da contribuição social do salário e educação a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 76-A. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023, 30% das receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 93, de 2016. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput. Inciso 1. Recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 198 e o artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 2. Receitas que pertencem aos municípios decorrentes de transferências previstas na Constituição Federal. Inciso 3. Receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores. Inciso 4. Demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei. Inciso 5. Fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 76-B.
São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023, 30% das receitas dos municípios relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 93 de 2016. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: inciso 1. Recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 198 e o artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 2. Receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores. Inciso 3. Transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei. Inciso 4. Fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do município. Artigo 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes: artigo alterado pela Emenda Constitucional número 29 de 2000. Inciso 1. No caso da União: a linha A, no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 1999, acrescido de, no mínimo, 5%. A linha B, do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto, PIB. Inciso 2. No caso dos Estados e do Distrito Federal, 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, a linha A, e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, e, inciso 3, no caso dos municípios e do Distrito Federal, 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos incisos 2 e 3 deverão elevá-los gradualmente até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de pelo menos 1/5 por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos 7%. Parágrafo 2º. Dos recursos da União, apurados nos termos deste artigo, 15% no mínimo serão aplicados nos municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da lei. Parágrafo 3º. Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde, que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no artigo 74 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Na ausência da lei complementar, a que se refere o artigo 198, parágrafo 3º, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o disposto neste artigo. Artigo 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o artigo 33 deste ato das disposições constitucionais transitórias e suas complementações, e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta emenda, e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais iguais e sucessivas, no prazo máximo de 10 anos, permitida a cessão dos créditos. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 30 de 2000. Parágrafo 1º. É permitida a decomposição de parcelas a critério do credor. Parágrafo 2º. As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo
terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. Parágrafo 3º. O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para 2 anos, nos casos de precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da imissão na posse. Parágrafo 4º. O presidente do tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação. Artigo 79. É instituído para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar, com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida. Artigo alterado pela Emenda Constitucional número 31, de 2000. Parágrafo único. O fundo previsto neste artigo terá conselho consultivo e de acompanhamento, que conte com a participação de representantes da sociedade civil nos termos da lei. Prazo prorrogado por tempo indeterminado, de acordo com o artigo 1º da Emenda Constitucional número 67 de 2010.